Opa, minha gente, como é que vocês estão? E hoje eu venho aqui trazendo para vocês mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero voltar a falar sobre a empresa que eu falei aqui há muito tempo em um vídeo e que deu muito bom, que se você não viu o vídeo eu recomendo bastante, que tá aí no card aparecendo ou vai estar aí no canal, é só você dar uma leve procurada. Exatamente sobre essa, eu quero voltar a falar sobre essa linda empresa de jogos indies que eu simplesmente sou apaixonado, a famosa Puppet Combo. E hoje eu não quero falar sobre toda a história que eu já resumi em um vídeo só. E hoje eu quero falar sobre um jogo bastante intrigante, recentemente um dos jogos mais novos da Puppet Combo, chamado Murder House, que tem uma pegada e uma mecânica bastante diferente que lembra bastante os filmes de anos 80/90. E claro, antes de eu começar a falar um pouco mais sobre essa história em si, eu peço realmente que se você curte meus tipos de vídeo, eu peço realmente que se você deixa o like, se inscreve aí, se você quiser tá dando aquele apoio, coisa assim, comenta ou até mesmo vire membro, cara, que com certeza tem uns benefícios aí que eu acho que vocês vão curtir. Então, sem mais enrolação, vamos voltar a falar sobre essa empresa de jogos indies que eu sou simplesmente apaixonado. Vamos falar sobre Murder House. Okay, kid, you're next. Come on, kid, get your ass up there. Smile, kid. Say cheese. E após tudo isso, podemos ver que a gente controla uma criança que acabou acordando dentro da cabine. E que após tirar uma foto com esse doce coelho lindo e amigável, ele acabou vendo que ele estava totalmente sozinho dentro do shopping e sem os seus pais, e então decide procurar algum tipo de saída. E sinceramente aqui já é um ponto bastante curioso que eu quero dar mais relevância e basicamente focar um pouco mais, que é sobre todo esse clima de tensão que há em si. Se você já ficou sozinho em algum local que tem realmente bastante pessoas, mas você vê que só você está nesse local, você vai sentir um certo ar de estranheza, que com certeza se você for jogar isso aqui, você vai sentir muito bem isso, porque simplesmente estamos numa criança, num shopping sozinho, e isso realmente causa bastante desconforto. E Justin acaba encontrando algum tipo de chave que dá para entrar pela saída dos fundos, só que estranhamente enquanto ele vai andando pelo caminho, ele acaba encontrando vários pôsteres de crianças desaparecidas. Ignorando um pouco isso, ele decide entrar nesta saída de emergência, e quando ele decide adentrar um pouco mais esse corredor, e logo após Justin ter sido perseguido por esse coelho, que se você claramente já juntar as peças dos pôsteres e o coelho carregando uma foice, você já vai saber muito bem o que estava acontecendo.
Ele decide sair do banheiro onde ele estava escondido e tentar achar algum tipo de saída. E logo após ele acabar adentrando um pouco mais nessa área, ele acaba entrando na área dos funcionários, onde ele acaba encontrando basicamente alguém da limpeza. E Jack, o zelador do local e que basicamente limpa as coisas, tenta acalmar o menino enquanto ele gritava desesperadamente que estava sendo perseguido por um coelho assassino. Então após ele sair mesmo ele clamando para que ele não faça isso, ele decide basicamente continuar naquela sala. E após basicamente ele ver que o Jack estava demorando muito, ele vê que as luzes simplesmente apagaram do nada. E com muito medo ele acaba decidindo se esconder debaixo da mesa. E isso acontece. Essa foi a introdução desse jogo e a trágica história de Justin em 1986. E após basicamente cerca de um ano após o seu ocorrido, vamos para a data de 1987. E aqui somos introduzidos basicamente aos personagens que darão basicamente uma trama e um enredo para toda essa história. Uma equipe jornalística controlada por Gary, onde basicamente a nossa personagem principal será essa Emma. Dana, que basicamente seria a jornalística do local, onde basicamente junto com o Tom, o cameraman, eles basicamente vão filmar um pouco mais sobre este lugar. E basicamente essas são as pessoas junto com Emma que vão fazer o enredo dessa história funcionar. E tá bom, você deve estar se perguntando, tá bom, Leo, essa é a equipe e tal, mas o que exatamente eles estão fazendo? Bom, resumindo, basicamente Gary deu cerca de $50 para alguém do estado deixarem eles investigar e fazer algum tipo de reportagem nessa casa. Pois esta casa seria a casa de Anthony Smith, ou o Estripador da Páscoa, aquele mesmo assassino que a gente acabou vendo no começo. E um fato curioso aqui é que falam que ele foi basicamente preso e executado cerca na época de 1985 a 86, o que não faz muito sentido, sendo que até mesmo aquela parte do prólogo com Justin aconteceu em 1986. E eles estariam aí para fazer algum tipo de documentário para quem sabe ganhar aquela graninha extra sobre algo do passado. Mas quando eles chegaram lá, basicamente o agente que daria permissão deles entrarem, a chave e tudo, não estava no local, apenas o carro deles. Então eles decidem fazer o que qualquer pessoa faria, arrombar a casa e entrar sem autorização. O que já deixa um tom um pouco estranho e que talvez algo vá acontecer para frente. Bom, vamos continuar. E assim que a gente, basicamente Emma, consegue entrar dentro da casa entre uma janela dos fundos que levava para o porão que já estava aberta, e assim que ela entra, ela acaba encontrando algum bilhete de Jerry, o agente do estado, que está basicamente esperando eles dentro da casa. E dando uma resumida um pouco de leve, ele basicamente diz que parece que alguém arrombou as fechaduras da janela do porão e entrou na casa desde a última visita dele. E disse que roubaram um fuzil também de energia, que a casa estava basicamente toda sem energia. E ele disse que iria dar uma procurada em outro fuzil que ele sabe que tinha por aqui perto, e disse que qualquer coisa poderia chamar ele. O que já é um ponto bem estranho, porque na carta ele diz ter deixado a porta aberta, mas quando você vai tentar abrir do lado de fora, ela simplesmente continua trancada.
E após ela fazer com que seus companheiros de trabalho conseguissem entrar na casa, ela pega todo o equipamento que faltava e decide trazer tudo para dentro de casa. E após você fazer várias coisas que você consiga no meio disso fazer a energia voltar, o documentário em si começa falando sobre Demi, explicando um pouco mais sobre o caso do coelho estripador, dizendo que nesse mesmo local, basicamente aquele coelho da Páscoa matou e torturou várias crianças naquele lugar. E dizem que desde a sua morte a casa nunca mais foi visitada. E diz que toda essa história do coelho começou cerca de 1979, onde ele conseguiu um emprego de coelho da Páscoa. E foi nesse meio tempo onde basicamente o coelho assassino fez as suas primeiras vítimas. E dizem que mesmo que ele tenha sido morto na cadeira elétrica, ninguém nunca encontrou nem sequer uma vítima desde 1985. Se prestando um pouco mais de atenção nas informações que a Dana diz, basicamente ela fala que uma das vítimas que conseguiu sobreviver ao coelho assassino, dizem que ele soltava as crianças em algum tipo de estufa, e diziam que faziam jogos de caça ao ovo enquanto eles a caçavam para simplesmente assassiná-las. Ok, eu sei que são bastante informações, mas isso serão bastante necessárias daqui para frente. Após a Dana fazer todo esse documentário e ter realmente terminado tudo isso, Gary pede para ela terminar e repor todas as coisas na van e quem sabe dar uma pausa para uma pizza. E aqui, para mim, o clima do jogo já vai mudando repetidamente, pois se você realmente dá aquela explorada de leve dentro da casa, você vai ver que algumas coisas não parecem tão certas assim. Então Emma, após sair da casa, ela decide realmente ir na van, mas quando você chega na van, tem algo estranho. E após ela ver que a van foi toda desmontada por alguém, ela acaba encontrando algum tipo de bilhete. E nesse bilhete diz a seguinte coisa: não há para onde vocês irem, parece que vamos jogar um tipo de jogo. Você caçará os ovos e eu estarei caçando vocês. Se encontrar todos os ovos, você com certeza poderá sair. Porém, se não, não poderá. Emma, sem entender muita coisa, pensando que talvez seria alguém se passando pelo mesmo coelho, ela decide voltar para dentro de casa para alertar basicamente os seus companheiros de trabalho. Ela até pensa um pouco que talvez realmente as histórias do espírito do coelho da Páscoa está aí, talvez até sejam verdades. E após ela chegar para toda a equipe e explicar toda a situação que ocorreu com a van, Gary basicamente diz que deve ser alguma brincadeira do agente de estado e não acredita de primeira. E Dana diz que basicamente ela está com muita pressa de terminar tudo aquilo e poder voltar para casa, só que estranhamente Tom, o cameraman, não voltou da pausa. E ok, eu acho que a esse ponto a gente já pode deduzir muitas coisas do que realmente está acontecendo. Então por enquanto eu não vou explicar tanta coisa aqui e vamos continuar prosseguindo. E após Gary pedir para Emma encontrar o Tom pela essa casa enorme, ela acaba encontrando ele embaixo do porão. Ela acaba encontrando o Tom no porão e vê que ele está segurando algum tipo de chave. E após questionar um pouco o porquê do sumiço dele, ele diz que está ficando muito preocupado, pois todas as portas de casa foram trancadas. E no meio disso tudo ele acabou encontrando essa chave que não se sabe direito para que porta ou para o que serve. E após Emma conseguir pegar a chave dele, ela decide voltar para cima e ver para que serve aquela chave. E quando ela decide contatar um pouco a Dana e o Gary, isso acontece. Help me! There's somebody else in here! No! E aqui podemos ver que o assassino da Páscoa está realmente dentro dessa casa. E após fugirmos e acabar encontrando para que serve aquela chave, descobrindo também que aquela chave abriu o sótão que ela poderia se esconder ali por enquanto, e após conseguir fugir um pouco do assassino e se perder dele, quando ela decide voltar para o local onde Dana estava, ela acaba encontrando um tipo de ovo de Páscoa em meio à sua boca. Se lembrando do que ele disse nas cartas, dizendo para que ela saia da casa, ela precisa achar todos os ovos. E assim uma caçada totalmente psicótica entre Emma e o coelho começa.
e volta para um lugar onde ela tinha acabado de encontrar algum tipo de cesta de ovos, então ela decide todos os ovos que ela encontrar acabar colocando ali. E após você explorar continuamente a casa, você acaba encontrando algum tipo de imã. E esse imã te levava basicamente para um buraco onde você conseguia retirar algum tipo de chave, que ao você achar a porta certa te levava para um quarto totalmente precário. E dentro desse quarto, que parece ser o local onde o assassino ficava, ele acaba encontrando bilhetes das crianças do local. Bilhetes que falam sobre o grande coelho que os observava com seus olhos grandes, dizendo que à noite eles ouviam ruídos dentro das paredes, e dizendo que adultos dentro das paredes escondem algo simplesmente macabro. E também dizendo que eles ouviam choros e até mesmo conversas que eles não sabem dizer, mas que soavam muito tristes. E que continuamente o grande coelho continuava os observando. E o que dá a entender é que várias vítimas basicamente desse coelho maníaco ficavam presos dentro da casa ou em algum local que ele simplesmente as deixava, e as crianças poderiam ouvir algum tipo de ruído dentro das paredes. O que nos faz lembrar diretamente daquela estufa que Dana tinha dito na reportagem. Mas após ela ler essa carta, Gary aparece, mas isso acontece. Is dead. Help me find an exit! Oh, no! E no meio de tudo isso, ela acaba se escondendo embaixo da cama enquanto via Gary sendo brutalmente assassinado. E coincidentemente, ela acaba encontrando alguma lâmpada de luz negra que dava para ser encaixada dentro. E após ela ir para o porão e encaixar a luz negra, ela acaba encontrando algum tipo de mini elevador de trás do armário, o que a leva para um local simplesmente macabro. Naquele local, ela acaba encontrando todos os instrumentos de tortura que o assassino usava e vários cadáveres de todas as crianças e vítimas dele. E aqui, para mim, revela várias coisas sobre esse assassino totalmente desumano, que falam basicamente no bilhete que você pode se encontrar neste local, que ele visitava as crianças todos os dias, mas que uma certa vez, antes delas acordarem, ele acabou deixando uma cesta de ovos totalmente com eles. E após as crianças decidirem basicamente tentar comer essa cesta de ovos, que nem diz na carta, eles estavam passando muita fome, uma desses ovos tinham cerca de lâminas de barbear, o que fez com que uma das crianças simplesmente morresse engasgada com o próprio sangue. E até mesmo a criança disse que após ver tudo isso acontecer, ela ouviu risadas dentro da parede, ou seja, de alguma forma o assassino as observava e via toda a sua tortura. E aqui, basicamente nessa parte do jogo, ele está reforçando dizendo que o assassino é simplesmente desumano. E bom, vamos continuar prosseguindo um pouco com isso. E que se você olhar mais atentamente os cadáveres, você vai ver que alguns estão em poses basicamente que morreram de fome, cansaço ou até mesmo sede. E após a Emma decidir sair desse porão, ela acaba encontrando a câmera de Tom dentro da cozinha. E assim ela decide voltar para cima, mas quando ela volta... Após Emma ter alucinado bastante com tudo isso, ela acaba entrando no quarto onde Gary foi assassinado, e dentro dele ela acaba encontrando um ovo. E após Emma encontrar algum tipo de fita em VHS, ela decide assistir. Hello? Is anyone there? I hear you. Come out. E após ela ver que Tom foi brutalmente assassinado pelo coelho, ela também vê que o coelho escondeu alguma coisa dentro do coelho, possivelmente um ovo. E explorando um pouco mais um buraco que você acaba encontrando em um local, ela também acaba encontrando o cadáver do agente de estado, que foi mais uma das vítimas desse coelho assassino.
E assim ela também acaba achando outro ovo. E após passar por algum tipo de puzzle que ela tinha realmente que acertar as notas da música, o piano decide abrir. E dentro desse piano, ela realmente se encontrava um ovo. E após colocar todos os ovos encontrados de todas as vítimas desse coelho assassino, ela decide perguntar se já pode ir embora. E após voltar ao porão, ela vê que uma porta foi aberta provavelmente pelo próprio assassino. E ela atravessa esse tipo de corredor que lembra muito o cano de açúcar de Tenun Massacre. E após sair de lá, ela acaba entrando no tipo de estufa, aquela mesma estufa onde o coelho soltava as crianças. Mas antes que ela pudesse achar alguma chave ou fazer qualquer coisa, o assassino aparece de repente naquele local, revelando ser... Tom, o cameraman. E ele revela ser irmão de Anthony Smith, e o nome completo dele seria Tom Smith, e que basicamente aquele assassino que foi preso cerca de uns anos atrás nunca foi o verdadeiro assassino, e sim o próprio irmão levando a culpa para salvar o irmão mais novo. E ele disse que tinha prometido para o próprio irmão que sairia dessa vida, mas como vimos em 1986, ele não conseguiu sair dessa. E como ele diz, a vontade de matar dele nunca foi saciada. E ali ele mesmo confirma que todas as vítimas foram ele, até mesmo todas as vítimas que a gente acaba encontrando no começo do shopping. E ele diz que continuaria matando para fazer algum tipo de justiça totalmente psicótica para ele. E assim uma intensa caçada e luta entre você e o Tom começa. E aqui seria um momento que eu tenho que simplesmente elogiar todo esse sistema de gameplay. Mesmo que ele não seja totalmente lá essas coisas que me lembrem muito PS1, e jogos com certeza com a temática mais retrô, porque bem, estamos falando da Puppet Combo, comparados a jogos como Stay Out of the House ou até mesmo Tenun Massacre, o sistema de gameplay aqui é simplesmente revolucionário e dá pra ver o quanto eles evoluíram. Mas estranhamente, quando você estava quase morrendo, todas as vítimas e crianças enterradas naquela estufa começam a levantar e começam a perseguir o seu próprio assassino, Tom, que eles disseram que ele iria pagar por tudo que fizeram com eles. E assim começam a dilacerá-lo vivo. E esse é o fim de The Murder House. E sinceramente eu prefiro bem mais esse final que deixa as coisas em aberto, mas eu vou falar aqui do que realmente tem. E devido a uma atualização que acabou ocorrendo em um certo tempo pra cá, no final após tudo isso revela que tudo isso não passava de uma sátira de algum tipo de filme. E que tudo isso que a gente viu não passavam de filmagens. Mas que eles não poderiam fazer nada para mudar aquele final, pois o cara que interpretava basicamente o Coelho da Páscoa, Nick, acabou fugindo com uma das fantasias e não sabe para onde ele foi. Emma, que seu nome verdadeiro agora se revela Sarah, tenta procurar a chave de seu carro para poder finalmente voltar para casa. Mas enquanto ela procurava suas chaves e suas coisas, ela acaba conversando com o povo ali do local. E ela faz alguns tipos de pergunta perguntando realmente se todas aquelas histórias sobre o coelho estripador e as vítimas eram realmente verdades. E todos dizem que talvez seja só uma lenda ou algum tipo de rumor entre as áreas. E ali ela novamente vê que após o sumiço de Nick, o ator que interpretava basicamente o coelho assassino, ela vê que cerca de 2 fantasias acabaram sumindo junto com ele. E após ela achar as chaves e ter conseguido realmente voltar para o seu carro, isso acontece.
simplesmente assim acaba Murder House. Pra mim, eu prefiro sinceramente o primeiro final, simplesmente naquele fim de história das crianças, mas que esse final que eles realmente colocaram após uma atualização deixa uma coisa bastante intrigante. Ficam várias dúvidas no ar, pensando se talvez realmente após todas as filmagens do filme, o assassino de verdade realmente veio à tona. Ou se Nick, o cara que interpretava o coelho no filme, acabou querendo se tornar até mesmo o próprio assassino. Isso leva a muita interpretação que eu quero muito saber o que vocês acharam. E claro, se vocês puderem me dizer, a aba de comentários sempre está aí. Fora que toda essa tensão e clima da história que lembra muito um filme dos anos 80 de terror, simplesmente fez algo ser algo bastante marcante. Por isso eu espero de verdade que vocês tenham curtido esse vídeo. E se curtiu, por favor deixa o like, se inscrevam e comentem aí, que isso realmente me ajuda. E se vocês também quiserem dar opiniões sobre os finais e o que vocês realmente acharam após tudo isso, eu iria agradecer de verdade. E também se vocês quiserem falar sobre algum jogo ou algum tema que eu queira que eu fale mais pra frente, eu iria também estar agradecendo. E essa foi, minha gente, a história de Murder House. E eu espero de coração que se você veio até aqui tenham curtido de verdade. Se você veio até aqui eu queria agradecer 2 vezes mais porque isso realmente me ajuda. E quem sabe mais pra frente eu volte a falar um pouco mais sobre essa tão amada empresa que eu tanto amo. E é isso, minha gente, eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Se vocês puderem estar comentando, deixando o like, qualquer coisa assim, compartilhar pra poder realmente me ajudar, isso também irá me animar bastante. Claro que se você também puder me dar uma força, basicamente o Seja Membro do Clube dos Canais acabou de ser ativo, então com certeza se você quiser estar dando uma olhada com os benefícios tudo aí, eu iria agradecer também. E é isso, minha gente, eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye bye.